Os sábios entenderam alma por alma como no sentido teórico, no sentido da lei da Torá. Mas, então, antes disso, não pode matar as testemunhas. Quer dizer, eles também, esse versículo, alma por alma, que os saduceus interpretavam para uma coisa, e com ele, os saduceus perguntaram, mas o que vocês vão fazer com esse versículo, que é uma contradição? Enfim, como que não pode matar a pessoa antes dessa... A gente aprende desse versículo que não pode matar a pessoa antes dela matar. E nós sábios concordam, falaram, realmente é um versículo que nos ensina algo a respeito das testemunhas. Nos ensina algo a respeito, mas o que ele nos ensina? Não que não pode matar antes de ser executado na prática, mas nos ensina que não pode matar as testemunhas antes delas executarem na teoria. Quer dizer, antes de ser sentenciado, antes de sair a sentença, a condenação do cara de morte. Isso que, enfim, esse versículo que fala, a gente aprende certo. Então, indo um pouco mais adiante, foi condenado, descobriu que era mentira. Certo, exatamente. Não morreu, mas já foi alarricamente condenado à morte, então testemunhas morrem. E ele vive morto. Não, mas aí uma vez que ele descobriu que era mentira, certo, uma vez que ele descobriu que era mentira, na realidade... Não, o que acontece com a testemunha? Não, as testemunhas vão morrer. Mas é que ele, na verdade, mesmo que a Torá ela sentenciou, você fez uma observação correta, né? Ou seja, mesmo que a Torá já sentenciou aquela pessoa de pena de morte, mas agora, uma vez que se descobriu que é errado, enfim, a Torá, ela tem o poder, vamos falar assim, enfim, agora ela deixa de ser uma pessoa que é condenada à morte. O réu, certo? Aquele que estava sendo acusado. Eu não sei, o Avini que tem que me dizer. Não, sim, não vai assim. Não, não sei porque se ele foi alaricamente condenado à morte... Tá bom, entendi só, mas assim, é uma questão... Não... É que se me disser que a Torá falou, eu vou aceitar que é. Entendi, mas aí não... Então ele deixa de ser morto. Ele deixa de ser considerado uma pessoa morta, sim. Ele deixa de ser considerado... Mas as testemunhas... As testemunhas morrem, e ele deixa de ser considerado uma pessoa morta, sim. Enfim, depois é anulado, né? Anulado, sim. Tá bom. Aí, talvez aí a gente pode entrar numa questão profunda, né? Mas como, enfim, uma vez que saiu que a Torá, de acordo com o que a gente está falando agora, que o que importa mais do que a pena capital na prática é a pena capital teórica, quer dizer, a pena do juiz que foi estabelecido pela Torá, que o cara é condenado à morte. Então, quer dizer, como funciona isso, que agora a gente vai retirar essa condenação, quer dizer, o que foi que aconteceu exatamente aqui? Que a pessoa foi sentenciada pela Torá e era considerada uma pessoa morta, enfim, e agora a gente está retirando, enfim, anulando isso que a Torá estabeleceu. A própria Torá, enfim, ela está retirando. Então, bom, ou seja, será que havia alguma questão aqui espiritual, né? Vamos falar assim, alguma questão aqui espiritual. É verdade, aqui. de tratou no passado. Certo. E o que é? Não sei. Hã? Eu queria saber a resposta. Não. Eu sei, o fato é que ele deixa de ser uma pessoa morta. Sim. O fato é o fato. Anula, isso é certeza que anula. Sim. Agora, não sei se talvez tenha alguma explicação mais profunda com relação a essa parte do cara ter sido sentenciado. Enfim, o que isso significa? Que a Torá sentenciou ele, espiritualmente falando. Se ele estava com um nível espiritual tipo, baixo para permitir que aquilo chegasse até ele, seria certo. Aí, né? Certo, né? sim. E como pôde passar pela Torá? Quer dizer, a Torá, enfim, o cara era... Isso falar, se viesse alguém e matasse esse cara, e antes de descobrirem que as testemunhas eram mentirosas, eram falsas. Sim. Mas aí depois descobriu que elas eram mentirosas. E ele matou Mas elas. naquele período era verdade. Será que a gente age dessa maneira? Penso Ou que seja, sim. que... Não, na verdade, isso é incorreto. Assim, a princípio, sim. Eu estou pensando que talvez já que depois... Porque esse cara que matou esse acusado, ele não podia fazer isso. Então, enfim, quer dizer, ele fez e na prática ele não vai ter pena de morte, porque o cara já estava sentenciado de morte. Mas agora que se descobriu que na realidade o cara não era sentenciado de morte, porque era mentira, e o cara foi lá e fez porque ele quis, então agora... Agora você acabou no final matando uma pessoa que não era passível, que não era sentenciada corretamente, vamos chamar assim, de pena de morte.
E você que quis fazer. Então, por isso, talvez agora, enfim, retroativamente falando, né, assim, talvez o cara teria agora a pena de morte. Que responder, né? Que responder, certo. Teria que responder por aquilo que ele fez. Então, nós podemos olhar depois. Tá bom. Nos diz a Gemara, fala a Gemara, tá na Beribi Omer, lo hargu en neheragin, hargu en neheragin. Se eles não mataram, aí eles são mortos. Se eles já mataram, aí eles não são mortos. Essa é a frase clássica, né? A frase clássica que nós falamos. Se já mataram, aí eles não são mortos. Desculpa, é certo, se já mataram, não são mortos. Se não mataram, aí eles são mortos. Aí pergunta a Gemara, Amar Aviv, falou o pai desse rabino, esse rabino se chamava Beribi. Perguntou o pai dele para ele, Beni, meu filho, lav kalvachomer hu. E será que isso daqui não seria um kalvachomer? O que é o kalvachomer? É o cálculo. Se você falou que que nessa situação o cara tem pena de morte, não seria correto dizer kalvachomer que nesta outra situação com certeza ele teria pena de morte? É um kalvachomer. Se nessa você falou que tem, eu tô com certeza. Se o cara só tramou, já tem, então com certeza quando o cara fez. Quando já conseguiram fazer. Amarlo limadetanu Rabbeinu shen onshin min hadin. Falou não, falou para ele, você nos ensinou, nosso mestre, que nós não podemos castigar através deste tipo de cálculo. Para você poder castigar uma pessoa, tem que estar escrito na Torá, tem que estar expressado na Torá de forma clara, de forma que a Torá escreve, tem que estar escrito. Não posso castigar uma pessoa através de cálculos. Aí tem que estar escrito isso que a gente utiliza as interpretações e cálculo, enfim, isso não é para uma situação, isso é para você aprender mitzvot, você pode até aprender, né, aprender detalhes sobre mitzvot, sobre preceitos, mas para castigar alguém, você não pode aprender através de cálculos e interpretações, tem que ser direto, a Torá tem que falar o castigo. E da onde nós sabemos isso, que não se pode castigar uma pessoa através, ou seja, aprender o castigo da Torá para esta pessoa através de um cálculo de Tânia. Ish asher yikach et achoto bat aviv o bat imo uvera eter bat avihit eter bato chesed uvenichot elene bnei amamer bat achoto gila avonoisa. O versículo nos diz que é proibido a pessoa ela ter uma relação com a sua irmã. Com a sua irmã. Existe uma proibição na Torá de ter relação com a irmã? Sim, claro. É uma proibição, mas aonde está escrito na Torá? Onde está escrito na Torá essa proibição? Levíticos. Certo. E o que está escrito em Levíticos? Um homem que tomar para si, que tiver relação com a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e ele ver o seu pudor, ele ver o seu pudor, então a Torá nos fala, ele revelou o pudor da sua irmã e serão castigados. Enfim, eles receberão sobre